8h05 em Campos. Muito bom dia para você ouvindo a Folha FM. Estamos de volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, aqui com o Folha no Ar, primeira edição, hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa e o nosso convidado, o convidado do programa, o Vitor Queiroz, que é promotor de justiça junto à terceira vara da família de Campos. Aloysio, estamos de volta. Eu tô vendo aqui, voltei aqui, fui pegar uma limonada ali na cozinha e voltei aqui, tô no newsletter aqui do Globo, tô vendo aqui a novidade, abre aspas, não engoli, fecha aspas. Uhum. Bolsonaro critica o ministro do STF, mas admite que pode escolher outro nome para a PF. Presidente, como foi com Dilma, só pode engolir, só pode cuspir, só não pode não cumprir, né? Mas, enfim, dito isso, porque ontem, quando eu noticiei o negócio, uma militante bolsonarista falou que, botou um comentário, né, numa discussão lá com alguém que é crítico do bolsonarismo, colocou, ninguém atura o STF. Eu falei, STF... o que parece não aturou a indicação de um amigo pessoal admitido pelo próprio presidente para ter acesso a inquérito da Polícia Federal. E não aturando, ele barrou, né? Que é um poder que cabe ao ao Supremo Tribunal Federal. Fez com Dilma, fez com Bolsonaro. Eu estava falando de equidade aqui antes de começar o bloco, né? A equidade está clara, demonstrada. Mas, enfim, Vitor, como é que está o calendário eleitoral? Ele está mantido, a ministra Rosa Weber tem mantido as datas. Inicialmente se conjecturou que poderia o prazo de janela partidária poderia ser alterado, mas não foi mantido. Você acha possível a eleição em outubro? Ou você acha que deve ter adiamento? Que tipo de informações que você tem? Que interpretação que você faz? Vitor? Caiu o Vitor. Caiu o sinal do Vitor lá. Vamos restabelecer o contato com ele aqui. Já deve estar restabelecendo lá o contato. Enquanto ele volta, Vitor. Aí, voltou? Não. Não. A gente segue. Então é isso. Não. Você estava falando sobre calendário eleitoral, né? A pergunta foi sua, Vitor, né? Uhum. E aliás, Aloysio, se você me permite, já indo mais adiante com relação à questão do calendário eleitoral, tem um outro complicador, cada caso é um caso, né? Você entenda, são 5.570 municípios, né, no país, mas você sabe que teve, por exemplo, em Italva, a prefeita foi afastada e ia ter uma eleição em maio. Evidentemente que não vai ter mais. O Vitor está até me ligando aqui. O Vitor, tenta reconectar aí que você consegue. A não ser que tenha... Então, quer dizer, essa questão do calendário eleitoral é importantíssima na definição, e aí vai depender naturalmente lá do vírus, e o próprio ministro ontem disse que não sabe, e ninguém sabe dizer quando é que será o pico, né? Quando nós vamos alcançar lá o chamado platô, que é onde começa a estabilizar o número de casos e de vítimas, e depois, né, começa a cair. Sim. Oi, Vitor. Retornou. Voltei. Perfeito, Vitor. Estava falando isso, a pergunta do Cláudio, a questão da janela partidária foi mantida pelo TSE, a ministra Rosa Weber se manifestou sobre isso. Se a janela foi mantida, a pressuposição é de que a eleição possa ser para outubro. Qual é a sua perspectiva e qual tipo de informações que você tem sobre isso, na pergunta do Cláudio aí? Então, Luiz, está me ouvindo? Está tudo bem? Estou ouvindo bem. Tá. As informações que a gente tem são as mesmas em geral. O que chama atenção é o seguinte:
Com essas medidas de isolamento social, como é que você vai fazer convenção partidária, como é que você vai fazer reunião com o mesário e etc., porque isso pressupõe aglomeração, é inevitável, né? Mas, de qualquer forma, também o TSE não pode desmobilizar por antecipação todo o pessoal que trabalha nessa área, e os partidos, os pré-candidatos, enfim. Então, assim, estamos em compasso de espera. Veja que essa é a posição da ministra Rosa Weber, atual presidente, e o futuro presidente eleito do TSE, o ministro Barroso, também já ponderou nesse sentido, que a ideia é manter o calendário. E, alternativamente, adiar por alguns dias, ou poucos, 1 ou 2 meses, as eleições. Mas hoje em dia a gente trabalha com o calendário já pré-estabelecido, como se nada tivesse ocorrido. Acredito que para junho, no máximo, deva haver alguma deliberação em definitivo. Vai depender da curva da doença, né? E da quebra do isolamento social a partir dela, né? Isso vai determinar. Sim. Né? Agora, tem aqui umas perguntas do grupo, algumas delas são relativas ao bloco anterior, eu queria não deixar de fazer antes de passar ao próximo tema desse bloco. O Marco Alexandre Gonçalves, estudante de Direito da UFNiterói, que inclusive fez o programa aqui comigo, Cláudio, ontem, pergunta a você, Vitor. Queria perguntar ao promotor se ele acha que a MPRJ deve contribuir com corte de gastos para atenuar o efeito da crise econômica e fiscal decorrente da pandemia, a exemplo que fez o MP de Goiás. Vitor? Caiu o sinal do Vitor. O problema está no sinal de internet dele. Exatamente. Talvez por isso, aquela hora não aparecia a sua imagem também. É aquela questão. Oi, Vitor? Ainda não. Não conseguimos ouvir. Está falhando, né? É melhor, caso ele esteja conectado, desconecte e conecta novamente, por favor, Vitor. Deixa eu mandar um alô para ele aqui, só para ele estabelecer esse sinal aí. Coisa rápida, ele retorna aí para falar sobre esse questionamento aí do grupo, né? Que são várias perguntas, tem perguntas também no Face. Tem o Dilcimar falando aqui sobre valores do hospital, de campanha, depois a gente aborda isso ao longo aí da programação também, enquanto o Vitor retorna. Como é que é? Fala sobre o que hospital? O Dilcimar é um ouvinte nosso e ele mora no Rio e acompanha o programa. Ele disse aqui, Cláudio, o Estado descobriu que se enganou, ele está afirmando, nos custos do hospital de campanha. De 60 milhões, descobriu o engano, agora será 30 milhões. Eu não tenho essa informação. E aí, vai acabar em pizza? Não, o hospital está sem prazo, né? O hospital está sem prazo. Está sem prazo. Fala-se no final desse mês, mas está sem prazo, e tem um problema dos respiradores também, né? Que comprou uma quantidade grande, só recebeu uma quantidade ínfima do pedido. E é um problema que ocorre, não é só no estado do Rio de Janeiro, é um problema que ocorre no mundo todo, né? Agora, realmente, o valor do hospital, essa mesma empresa fez hospitais de campanha em São Paulo, o valor é bem menor, né? Em São Paulo do que no Rio, né? Inclusive, a pessoa do governo, o responsável por esse contrato, foi inclusive desligado do governo, né? Sim. Deixa evidências aí de que tem boi na linha, né? Agora, eu não sei os valores dos outros hospitais que ele montou, que está montando, também, naturalmente, isso tudo deve ser investigado, né? Porque o problema da crise, a característica da crise é que você suspende a exigência de licitação, porque tem emergência na demanda.
E aí poder público, né? Poder público no Brasil é sempre a mesma história, né? Quase sempre a mesma história. Enquanto o Vitor reconecta aí, Aloysio, deixa eu trazer um assunto aqui que eu recebi no meu WhatsApp sobre o mercado municipal, que está faltando álcool em gel, né? Deixa eu tentar achar aqui olha aqui, foi agora em uma das entradas principais, tem 2 funcionários e um deles, né, já tem o borrifador. Então voltou. E ontem foi feita uma vaquinha com os feirantes, com o pessoal do mercado, para comprar álcool em gel, porque estava faltando álcool em gel ontem, naquele sistema que a prefeitura organizou ali com 4 entradas no mercado e, né, orientando e borrifando álcool em gel nas mãos das pessoas. Então, parece que agora voltou, e a média de valor doado aí pelos feirantes e pelo pessoal do mercado foi de R$5. Só passando essa informação, então. O Vitor está de volta aí conosco. Vamos lá, Vitor. Eu estava fazendo uma pergunta a você do grupo, eu vou refazer do Marco Alexandre, que é estudante de Direito da UF Niterói. Deixa eu achar aqui, só um segundo, por favor. Aqui. Ele pergunta queria perguntar ao promotor se ele acha que a MPRJ deve contribuir com corte de gastos para atenuar o efeito da crise econômica e fiscal decorrente da pandemia, a exemplo do que fez o MP de Goiás. Bom, como cidadão, eu acho que deve, como todas as instituições devem fazê-lo. No caso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, especialmente, o Procurador-Geral de Justiça, inclusive, já deu informações públicas do repasse de parte do fundo, parte do fundo especial do Ministério Público, para que o governo do Estado possa manejar esses recursos para essa finalidade. A resposta é sim, lógico. De alguma forma, inevitável. O assunto desse bloco, Vitor, é a suspensão do STF da nomeação de Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, ao comando da PF, Alexandre Ramagem. Você fez uma análise, eu te pedi ontem, enquanto jurista, para o blog, e você argumenta que o ministro Alexandre Moraes, para decidir isso, se baseou no pronunciamento do próprio presidente, né, em resposta ao pronunciamento feito pelo ex-ministro Sérgio Moro quando saiu do governo. Queria que você desse sua opinião um pouco mais detalhada sobre o caso, o que você achou, também o que você achou da saída do ex-ministro Sérgio Moro, das acusações que ele fez, enfim. Qual a sua visão dessa celeuma toda? Bom, vamos lá, vamos por partes, começando do fim, vamos lá, pelo ex-ministro Sérgio Moro. Luiz, há cerca de um ano atrás eu participei aí do programa, tive a honra de participar com você, com o Marco Antônio, e você me perguntou na época se eu entendia que a decisão do então ministro Sérgio Moro de pedir exoneração da magistratura para ingressar no Poder Executivo, se era uma boa decisão, né? E eu disse que não. Me parecia que não, era uma visão pessoal. Não compreendia, e como um profissional do direito, com a carreira que ele tem na magistratura, que ele tinha na magistratura, como ele podia abrir mão disso e de toda a missão que ele ainda teria pela frente como juiz, como magistrado, para ingressar no Poder Executivo. Bom, mas essa foi uma decisão pessoal dele que a gente tem que respeitar. Talvez hoje ele perceba as agruras, efetivamente, aquilo que ele imaginava, hoje ele já percebe concretamente as agruras inevitáveis pelas quais ele teria que passar e acabou passando. Continuo com a mesma opinião. Preferia
o então ministro Sérgio Moro como juiz. Não é? Mas ele expôs as razões dele e publicamente, e vida que segue. O novíssimo ministro da Justiça é um profissional extremamente competente, André Mendonça, e vamos torcer para que as coisas republicanamente deem certo, independentemente do governo de plantão, né? Com relação a esse embate, vamos dizer assim, entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal, olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela não é uma decisão comum, ela não é uma decisão que deva ser tomada em todos os casos, não é uma decisão que deva ser a regra, mas ela, excepcionalmente, a meu ver, se justificou. Se justificou porque, pelas próprias palavras do presidente da República, num pronunciamento oficial, tudo indica, ou tudo indicava, que a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal podia ter algum desvio de finalidade. Não se trata de questionar a competência, a lisura, a probidade do delegado Alexandre Ramagem, nada disso. Mas o ato administrativo, e aqui eu estou falando juridicamente, a meu ver, o ato administrativo ele não pode se desviar da sua finalidade. Se o presidente da República, ele mesmo, num pronunciamento oficial, dá a entender que a nomeação, que a substituição do diretor da Polícia Federal se justifica para que ele tenha acesso a informações que normalmente não teria, está ali, está dito. O desvio de finalidade me parece muito plausível. Por isso é que eu acredito que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não foi uma decisão fácil, foi uma decisão correta, né? E cabe mesmo ao Poder Judiciário, também excepcionalmente, porque é um papel constitucional seu, atuar nesses casos. Né? E não se trata aqui de querer medir força, nem dizer que houve desrespeito à independência entre os poderes, e nada disso. A própria Constituição estabelece que cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer o controle de legalidade mesmo dos atos discricionários, como foi o caso. E mais, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, não atuou de ofício. Ele foi provocado por meio de um mandado de segurança impetrado, se não me engano, por um partido político que tem legitimidade para isso, com previsão legal para isso. E o que cabe ao Poder Judiciário? Não dar nenhuma resposta? Não. Exerceu a jurisdição nos limites estabelecidos na Constituição, não é? Eu me lembro de um discurso do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da posse do ministro Gilmar Mendes como presidente do Supremo Tribunal Federal, em 2008, em que o ministro Celso de Mello ressaltava, já naquele tempo, há mais de 12 anos atrás, já ressaltava que o Poder Judiciário não pode se despir dessa função que tem de exercer o controle da legalidade dos atos administrativos, mesmo que isso tangencie algum aspecto político, até porque as decisões são tomadas também no âmbito político. E aí, resumindo, o ministro Celso de Mello, naquele tempo, dizia assim, invocando o Rui Barbosa, não é? O STF, ele não é infalível, mas, pelo menos pela Constituição, se alguém tem que errar por último, é o Supremo Tribunal Federal. Isso é constitucional, faz parte do jogo democrático, das regras estabelecidas para essa finalidade. Não se trata aqui de querer ter protagonismo, nada disso. Não se trata aqui de querer conflagrar, criar espírito emulativo, nada disso. Trata-se simplesmente de exercer a jurisdição quando provocado, que foi o que aconteceu. Essa é uma regra constitucional. Não é? O presidente da República, quando tomou posse, jurou respeitar e cumprir a Constituição. Pois bem, a própria Constituição estabelece essa função do Supremo Tribunal Federal. Então, aí, ainda que
seja excepcional a interferência do Poder Judiciário na prática dos atos discricionários, e a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal é um ato discricionário, mas, por outro lado, a legalidade desse ato tem que ser controlada, tem que ser objeto de controle. Foi o que aconteceu. Se me permite só fazer mais uma observação, eu vi que ontem mesmo, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro teria revogado o ato de nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. Não há dificuldade nenhuma nisso. Um ato administrativo que ele entendeu que devia desfazer, não é? Muito bem. Se o ato foi desfeito pelo próprio administrador público, me parece que essa discussão perdeu o objeto. Mas ele ao final do dia, no início da noite, ele falou que não, que vai, que quem manda sou eu e que vai insistir via a Advocacia Geral da União com a indicação do Ramagem. Juridicamente, Aloysio, se me permite, juridicamente, e eu posso estar enganado, isso não tem muito sentido, porque não existe mais o ato impugnado. Não há por que recorrer. Não há do que recorrer. O ato não existe mais. Ele mesmo revogou o ato, não é? Aí, enfim, a gente pode imaginar e enxergar isso como uma estratégia. Ou ele reconheceu o equívoco, mas parece que não, porque ele mesmo diz que vai insistir, vai recorrer, muito embora a própria Advocacia Geral da União tenha dito que não iria recorrer, e me parece que corretamente, até porque não há do que recorrer, porque o ato não existe mais. Não é possível recorrer de uma decisão que versava sobre um ato hoje inexistente, não é? Isso não faz sentido jurídico, a meu ver. Ou então é uma estratégia mesmo para esvaziar o mandado de segurança, não é? E não permitir que a situação fique pendente. Não sei se vocês já pensaram nisso. Se ele mantém o ato e mantém a discussão no Supremo Tribunal Federal, inclusive recorrendo, que poderia ser feito, desde que o ato ainda existisse, a questão da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal ficaria em suspenso, não é? Então, será que não é uma estratégia perfeitamente compreensível, no sentido de que ele volte a ter as rédeas da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal? Enfim, é algo a se refletir. Me parece, segundo analistas também, e com fontes dentro do próprio alto escalão da Polícia Federal, o problema reside no fato de que ninguém, depois do que houve com o Ramagem, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ninguém está disposto a assumir a função que, como você disse, e o ministro Alexandre de Moraes também, em assumir esse papel de dar acesso ao presidente de informações, de investigações, ou com deputados do Centrão, que são os novos aliados aí do presidente, no qual, como o ministro Moro mandou o print de uma mensagem de Bolsonaro, de uma matéria do antagonista, se queixando que deputados do Centrão, com o qual estaria negociando, estiver sendo investigados, sem contar as investigações que estão, me parece, estar muito próximas aos filhos do presidente, né? A saber, a rachadinha da Alerj, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que subiu para a jurisdição federal a partir do momento que ele foi eleito para o Senado Federal, né? As do gabinete do ódio e a das passeatas, né? Do gabinete do ódio, que operaria dentro do próprio governo para criar e disseminar fake news pela internet, e teria feito isso com o próprio Supremo, atacando o próprio Supremo, né? O relator dessa ação no Supremo, por coincidência, também é Alexandre de Moraes, né? Que também, a partir do pedido do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras,
é relator também do caso das passeatas antidemocráticas, né? Que o presidente inclusive participou pessoalmente no fechamento do Supremo e do Congresso. Então, me parece essas quatro investigações, né? Uhum. E não teria ninguém na Polícia Federal, segundo as fontes dizem, querendo assumir que passaria para o presidente acesso a essas investigações. O problema parece encontrar essa pessoa, né? Pois é. Agora, você percebe que não faz sentido jurídico a insistência do presidente da República em dizer que vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Não faz sentido jurídico. Então, assim, só pode chegar à conclusão, aliás, não é que só pode chegar, é uma conclusão possível, aquela no sentido de que isso é uma estratégia simplesmente para dizer, olha, eu estou insatisfeito, politicamente é compreensível manter o seu posicionamento, manter a sua posição, mas que, na verdade, se ele insistir nessa discussão do mandado de segurança, ele, até que isso seja decidido em definitivo, ele perde o controle dessa nomeação, não é? Ele só pode retomar o controle da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal se ele revogar o ato, como ele fez. Então não tem por que recorrer, né? Tá a Adriana Mello aqui falando, ouvinte, que o presidente acabou de dar uma entrevista coletiva revogando o ato, né? Revogando o ato de revogação? Revogando a revogação? Ou revogando simplesmente? Não, ela coloca aqui, eu não vi a entrevista, o ato é hoje inexistente. Sim, o ato, isso que eu estou falando, o ato, até onde eu sei, o ato desde ontem é inexistente. Acabou o mandado de segurança. Se realmente ele revogou, a decisão liminar foi transformada em definitiva, falta de objeto, né? Sim, não há mais. E aí a questão é, hoje, quem pode nomear o diretor-geral da Polícia Federal? O presidente da República. Se houvesse ainda o mandado de segurança pendente, se o ato não tivesse sido revogado, esse poder do presidente da República estaria suspenso. Ele retomou as rédeas. Sim, mas essa dificuldade do presidente, me parece de achar alguém que esteja disposto a cumprir esse papel. Como é que você acha que isso vai ter fim, na sua opinião? Difícil, eu sei do seguinte: a Polícia Federal é uma instituição das mais nobres e cuja credibilidade vem sendo forjada ao longo do tempo com muita dificuldade, porque, e você mesmo disse isso programas atrás, eu tive a oportunidade de ver, a Polícia Federal saiu dos governos militares com uma imagem um pouco desgastada e ela foi recuperando ao longo do tempo, com muita justiça, porque sempre seus componentes são de brio, são grandes profissionais, e hoje ela é uma instituição acima de qualquer suspeita, extremamente republicana. Então, qualquer que seja o componente da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal que venha assumir esse cargo e a função de diretor-geral da Polícia Federal, não tem dúvida nenhuma de que vai fazer com maestria, né? Todos têm extrema competência. E a escolha vai sair dali, né? Resta saber apenas se aquele que nomeia o faz sem desvio de finalidade. Então o ministro Sérgio Moro falou: o problema não é o nome do delegado, do diretor da Polícia Federal. O problema não é o nome. O problema é por quê e para quê. Com que finalidade? Só isso. Sim, mas se a finalidade permanecer sendo ter acesso à investigação e o nome, independente do qual for, se destinar para esse tipo de finalidade, que é antirrepublicana, que é vedada, que não obedece ao princípio de impessoalidade de qualquer ente do poder público, como é que a gente vai chegar a um consenso? Pois mas veja como a situação é quase que esquizofrênica, né?
há uma presunção de legalidade dos atos administrativos, principalmente se for um ato discricionário. Agora, se o próprio presidente da República vem a público, num pronunciamento oficial, dizer que a finalidade é ter controle sobre os atos da Polícia Federal, aí fica difícil. Bastava ele não ter dito isso. Se ele não tivesse dito isso, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes não teria elementos tão sérios para deferir a medida liminar no mandado de segurança. Mas uma vez que ele disse, qual é a solução? A minha pergunta é essa, na sua opinião. Uma vez que ele disse e assumiu, e nada indica que tenha alterado a intenção, qual é a solução? Se a intenção for a mesma e houver elementos para isso, nova nomeação pode ser questionada também. Não de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. Se alguém vier a questionar ou provocar a jurisdição. Sim, mas no embate político, a sessão do PDT deve vir de novo, ou do PDT ou de outro partido político, e vamos ficar nessa... É aquela coisa, vamos ficar nesse jogo até quando? Sim, se isso for levado ao conhecimento da Justiça, aí a gente volta para o Rui Barbosa, né? Quem vai errar por último? Segundo o nosso sistema constitucional, cabe ao Judiciário, se for o caso. Se for o caso, se questionar a decisão, se está certo, se está errado, tal. Bom, alguma decisão precisa ser tomada. Se houver questionamento judicial, a última decisão será judicial. Sim, mas uma vez que o presidente disse, está dito, uma vez que ele não voltou atrás no que disse, uma vez que politicamente talvez não faça isso porque vai achar que isso é sinal de fraqueza, isso é ad eterno? Ele nomeia, um partido questiona, o Supremo suspende? Quer dizer, qual o final disso? Vamos passar isso? Eu não sei. Eu não sei qual é o final. O que eu sei é que ele precisa estar muito bem assessorado, né? Quem é um presidente? Sim. Mas me parece essa história do ovo da galinha, né? Porque não vai, se ele não voltar atrás no que disse, não vai ter final isso. Pois não é bom, né, que crises fiquem sendo retroalimentadas, né? Não é momento para isso. Mas o governo parece viver de crises, né? Ele gosta de crise, ele gosta do antagonismo, né, na crise. E Aloysio, se me permite, eu não sei se você percebe, mas a história basicamente não muda, né? Mais uma vez, o judiciário é questionado, né, pelo presidente da República. Assim como lá no passado, na época do governo Fernando Henrique, os opositores ao Fernando Henrique se valiam, provocavam o judiciário para o controle dos atos do poder público, né? Depois, os adversários do então presidente Lula, da presidente Dilma, enfim, também se valeram do judiciário. E agora volta... os adversários do presidente Bolsonaro se valem do Poder Judiciário. O que eu quero dizer é o seguinte: o Judiciário sempre exercendo a sua função prevista na Constituição. Não me parece que o Judiciário seja a causa da crise, né? O protagonismo do Judiciário não é algo desejável. Ele é simplesmente um sintoma de que algo não vai bem no ambiente político. Simplesmente isso. Tem uma pergunta no grupo, feita por o seu colega procurador do município, seu colega de direito, operador de direito, Arthur Guzmão. Grande. A gente falou sobre adiamento aqui, da questão eleitoral. Ele faz uma pergunta mais específica ao judiciário. Doutor Vitor, concorda com o retorno dos prazos processuais no próximo dia 4 ou deveria ser estendido? E a questão da realização de audiências judiciais? Bom, os prazos voltam dia 4 para os processos eletrônicos, bem entendido. Os processos físicos, que hoje em dia são quase a minoria, continuam com os prazos suspensos. Né? Então, assim, se a prática de atos processuais nos processos eletrônicos não exige a presença do advogado no ambiente do fórum, do promotor, do defensor público, do juiz, do serventuário da justiça, da parte, não vejo problema no retorno
dos prazos processuais, com relação aos processos eletrônicos, porque isso não causa prejuízo a ninguém. Ao contrário, acho que se mantiver, se forem mantidos suspensos os prazos, aí vai haver desnecessariamente um atraso na prestação jurisdicional. Agora, com relação à prática de atos que exigem a presença física, aí não tem jeito. As medidas de isolamento recomendam mesmo que, excepcionalmente, não sejam praticados, como, por exemplo, a realização de audiências, os prazos dos processos físicos, que são minoria, hoje em dia, pelo menos nas varas de família, enfim. Na sua área, vara de família, o Alexandre Buchaú, odontólogo, também traz uma pergunta para você. Com a quarentena, se tem noticiado aumento nos índices de violência doméstica. Qual a sua percepção ou sugestão de solução? O isolamento social, ironicamente, traz uma outra situação, que é o contato maior interfamiliar, né, intrafamiliar. E o potencial de violência, enfim, de conflito, aumenta também. O que se pode fazer é estabelecer canais de comunicação para que as pessoas, especialmente no caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, se vejam afetadas por isso, para que elas possam noticiar essas ocorrências. No caso do Ministério Público, e aí eu vou falar em matéria de direito de família, a gente fica no aguardo de ações eletrônicas que não dependem da presença da pessoa, dependem sim da iniciativa de advogados ou da Defensoria Pública, questionando essas condutas, até para tomada de medidas de afastamento, se for o caso, em matéria de família. E na área criminal, que não é minha área, eu não tenho atribuição, os contatos com delegacia, com o Ministério Público, enfim, com os órgãos de proteção à mulher, têm que ser facilitados. Temos aqui uma outra pergunta sobre vara de família, do seu colega, também do operador de direito, Kleber Tinoco, advogado da UENF. Qual o maior desafio para o promotor em vara de família? A mediação funciona nos conflitos familiares? Grande Kleber, um grande abraço. Eu acho que o maior desafio, não só para o promotor, mas para qualquer operador de direito na área de família, é saber dimensionar até que ponto o Estado tem que interferir na vida privada das pessoas, né? A autonomia da vontade das pessoas em matéria de relações familiares, ela é muito importante, não é? E eu não sei se a solução que eu tenho para propor para um conflito de família é a melhor de todas. Nesse aspecto, eu estarei excepcionalmente interferindo na autonomia da vida privada dessa família. Então, o grande desafio é saber encontrar em cada caso concreto essa medida. Outro desafio, não incentivar o conflito, ao revés, incentivar a conciliação, incentivar as soluções consensuais. E, para isso, você tem que ter conhecimento não apenas jurídico, não é? Mas no sentido de aplicação de lei, de prazos, de estratégias, mas você tem que ter uma percepção e uma sensibilidade muito grande para, como conciliador, e todos nós somos conciliadores, ainda que não sejamos propriamente mediadores, porque para isso nós precisamos, inclusive, de capacitação, mas como conciliadores nós temos que ter essa visão, evitar o conflito, evitar o fomento do conflito, trazer as partes da razão, mostrar a cada uma delas as vantagens e as desvantagens desse conflito, não é? E sempre propor soluções amigáveis, mostrando as vantagens disso. Você estava falando, eu estava meio rindo aqui, mas não é isso que você está falando, não. Estava lembrando do meme que fizeram a partir da saída do Moro, um meme, o Moro assim, a mão assim, braço cruzado, sentado na poltrona, como se fosse
o marido e Bolsonaro de vestido, como se fosse a esposa, num desses programas, tipo, de ajuda, tentativa de mediação entre casais, e Bolsonaro falando, eu abri meu coração para ele, mas ele não abriu dele para mim. Se você fosse mediar o conflito aí, esse conflito de família, como é que você faria, Vitor? Eu diria o seguinte, quando um não quer, dois não fazem. Não é? Então não adianta. O divórcio aí é inevitável. Às vezes na vara de família a gente vê uma pessoa assim mais simples, mais humilde, mais antiga até, dizendo assim, eu não dou o divórcio. Assim, lamento dizer, mas essa não é a questão, né? O divórcio haverá, né? Porque basta que um queira que haja divórcio para que ele aconteça. Assim como quando se casaram os dois, tiveram que concordar, para continuarem casados, os dois têm que concordar, não é? Resta saber como fazer isso, da maneira menos traumática possível, né? Mas se você fosse mediar esse conflito aí, que conselho você daria? Você não disse isso. Conselho? Meu Deus do céu. Aí eu não sei, eu diria assim, senhor presidente da República, tome as decisões mais republicanas possíveis, não é? Nomeie, porque é inevitável, o então ministro Sérgio Moro não quer mais ser ministro da Justiça, não será mais ministro da Justiça, nomeie o melhor quadro que o senhor tiver, e pelo visto ele fez isso, né? O ministro André Mendonça é quase uma unanimidade, tecnicamente falando, juridicamente falando, e para o então ministro Sérgio Moro siga a sua vida, não é? Lamentavelmente não está mais na magistratura, mas tem uma carreira pela frente, acadêmica, possivelmente na advocacia, enfim. Talvez política. Talvez política, mas aí é com ele. Aí. Vamos lá, o último pergunta para a gente fechar esse bloco, para o próximo, é o Edmundo Siqueira, servidor público federal e blogueiro da Folha. O papel do STF, como guardião da Constituição, é de amplo conhecimento e sua atuação como legislador negativo, quando impõe uma norma jurídica proposta por outro poder a condição, de inconstitucional. É previsto pela própria Constituição. Porém, não é saudável a democracia que a Corte haja como legislador positivo, propondo leis. Também não é saudável que interfira constantemente na decisão de outros poderes. Em caso de omissão do Congresso em exercer os freios e contrapesos, é legítimo que o STF exerça papel do Legislativo ou mesmo do Executivo? Olha, a omissão legislativa no sentido da garantia de direitos fundamentais é inaceitável. E aí, desde que provocado, o Supremo Tribunal Federal tem que suprir essa omissão, nos casos concretos, pelo menos, não tem como não fazê-lo. Agora, concordo com o Edmundo no sentido de que essa atividade tem que ser excepcional, não é? E isso não é um problema em si, isso é o sintoma do problema, não é? Cabe e essa discussão que nós estamos tendo também colabora para isso, cabe ao parlamento amadurecer cada vez mais e entender que ele tem um timing para atuar, não é? Que ele não pode postergar decisões, deliberações, sob pena de reclamar depois um remédio amargo, não é? Inevitável, mas amargo, que é a intervenção judicial, principalmente para a afirmação de direitos fundamentais. Foi o caso, por exemplo, dos direitos dos casais homossexuais, né? Sim, um norte de interpretação. Uma omissão do Legislativo que o Supremo decidiu, né? O que não quer dizer que o Supremo tenha que estabelecer figuras penais, tipos penais. Aí não, aí isso é reserva estrita de lei, não é? Mas, enfim, estamos amadurecendo nesse sentido. Estamos vivendo a história e juridicamente amadurecendo muito. Cláudio, vamos lá? Sim, intervalo? Vamos lá, são 8 horas e 50 minutos, mas se vocês me permitem ir rápido para não atrapalhar o horário aí, sobre o pronunciamento que o presidente da República fez agora há pouco, num comentário aí acho que foi uma ouvinte no Face, né, que você falou, Aloysio,
Já tem aqui, foi hoje cedo, por volta de 7 horas, 7 e pouco. Bolsonaro diz que o país viveu ontem, né, dia 29, quase entrou numa crise institucional, faltou muito pouco. E ele alegou também, garantiu que hoje ele vai bater o pé e vai nomear o ex-chefe da segurança pessoal dele, né, o Alexandre Ramagem, como novo chefe da polícia, e pediu, provocando o Alexandre, o ministro Alexandre Moraes, provocando o ministro Alexandre Moraes, ele pediu que seja tão rápido quanto para julgar liminar, que ele já entrou, vai entrar agora, quanto foi para julgar e eliminar do PDT, né? E, né, provocando ele, dizendo da amizade dele com o Michel Temer, para ele chegar, o Alexandre Moraes, chegar onde chegou. Só para fechar essa informação aí. Ok? Bom, então vamos ter uma casa de braço aí. Vamos lá. Vamos lá. São 8h51, agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Folha no Ar, primeira edição, e cada mergulho é um flash, né? Como diz aí com esse presidente. Nós vamos rapidamente ao intervalo, voltamos ao oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem